dia. Aqui é Anastácio Leitão. Estamos aqui hoje na nossa primeira aula da disciplina de Teologia Sistemática e o nosso tema é o papel do Espírito Santo. Nós precisamos de entender qual é o papel do Espírito Santo, o que o Espírito Santo faz na nossa vida. Nós entendemos que existe o Espírito Santo de Deus desde a primeira aparição de Deus na Bíblia, no livro de Gênesis, quando nos retrata a obra criadora de Deus e nos diz que o Espírito de Deus estava lá. E quando Jesus Cristo veio ao mundo, quando foi batizado, também ouvimos ali da pessoa do Espírito Santo que desceu sob forma de pomba. E no texto que nós escolhemos hoje para usar como texto de partida é o livro de Romanos. No livro de Romanos, capítulo 8, versos 9, volta a nos dar uma mensagem muito fundamental. Diz assim: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de facto o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Significa que é algo real, é algo que existe. Meus senhores, nós estamos aqui, eu queria ouvir de cada um de vocês o que entende sobre o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo para vocês? Muito bem, muito bem, muito bem. Todas as opções que vocês têm são as opções assertivas. Ouvimos ali falar do Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade. O outro ali disse nosso Consolador. Outro ali disse nosso guia, outro ali disse aquele que vem selar a promessa da nossa redenção. Muito bem, todas essas opções são válidas. Nós queremos agora entender qual é o papel do Espírito Santo de Deus na vida de um crente. Qual é o papel do Espírito Santo de Deus na vida de um crente? Se com o Deus ajudou a modelar o mundo, com o Senhor Jesus Cristo ajudou a cumprir a sua obra de pregar o Evangelho, de anunciar as boas novas, e conosco, qual é o trabalho que Ele tem na nossa vida como convertidos, como aqueles que se entregaram a Cristo Jesus? Nós temos três missões fundamentais, três etapas fundamentais que o Espírito Santo trabalha. A primeira etapa é antes da conversão, a segunda etapa é na própria conversão e a terceira etapa é após a conversão. O que o Espírito Santo de Deus faz conosco antes da nossa conversão? Antes da nossa conversão, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, diz assim a palavra: nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Então, há um trabalho que o Espírito Santo faz antes do Evangelho chegar. Há um trabalho que o Espírito Santo, para aqueles que vão ser convertidos, receberem a palavra com entusiasmo. Então, aqui listei três atividades. A primeira atividade é mobiliza a pessoa em direção a uma resposta, a um apelo ao Evangelho. A primeira atividade é essa. A segunda atividade, ele convence do pecado. E a terceira atividade, ele fala aos indivíduos. Nós temos visto pessoas que conheceram o Evangelho não porque saíram intencionalmente para se encontrar com quem prega o Evangelho, mas porque as circunstâncias da vida corroboraram até que a pessoa diga: eu não sou nada senão Deus em mim. Aquela atividade de a pessoa reconhecer que já não é mais nada é uma atividade desenvolvida pelo Espírito Santo. O outro momento importante é o momento em que nós somos convertidos. No momento da nossa conversão, o Espírito Santo ele faz uma atividade muito bonita. No livro de Tito, versículo 3, aliás, capítulo 3, versículo 5, diz assim: ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. No momento da nossa conversão, naquele processo da nossa conversão, o Espírito Santo ele vem, começa a trabalhar na nossa vida, nos lavando, tirando aquele velho homem e colocando um novo velho homem, um novo homem. A velha criatura tem que passar e vem ficar a nova criatura. Nós temos ali alguns momentos. O primeiro momento é o perdão dos pecados. O segundo momento é o derramamento dos dons espirituais e o outro momento é o reconhecimento da eternidade de Deus. Este processo todo transforma o homem a entender
qual é o trabalho do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz, não é uma pessoa por si só, em que reconhece que tem pecados, precisa me arrepender deles. Não é uma pessoa por si só que começa a se interessar em buscar os dons espirituais. Não é uma pessoa por si só que começa a compreender a eternidade de Deus e busca conectar-se com esse Deus para herdar esta eternidade. Então, depois da nossa conversão, também o Espírito Santo tem um trabalho muito importante. O principal trabalho é nos conduzir. Depois nós convencidos do pecado, nós somos ministrados o batismo. Depois daquele batismo, nós consideramos o momento depois da conversão. O batismo vem, faz o seu trabalho. E depois do batismo, o que é que nós somos? Nós precisamos primeiro de preencher o vazio que está dentro de nós. Saiu uma natureza, então essa outra natureza vem. Ali o Espírito Santo começa a te convencer, a se conectar com pregadores, a se conectar com mensagens, a se interessar com a leitura da Bíblia, a se interessar com certas mensagens fundamentais da Bíblia. Nós podemos olhar isso para o livro de Efésios 5, versos 18, em que o Espírito Santo nos exorta a sermos cheios, a nos enchermos cada vez mais dele. E a outra atividade é capacitar. O Espírito Santo ele nos capacita, ele nos dá poder, ele empodera-nos, nos dá poder para nós podermos fazer o trabalho de Deus. Como vê no livro de Atos 1:8, descerá sobre vós o Espírito Santo de Deus e vos capacitará com poder para serem meus testemunhas. E por fim, temos a outra missão após a conversão, é guiar-nos. Nós não podemos andar. O salmista diz: o Senhor nos guia em verdes campos. Este trabalho de guiar é feito pelo Espírito Santo, quando ele nos direciona a uma determinada escritura para iluminar nosso entendimento, para iluminar nosso caminho. Ele está nos guiando a um determinado lugar onde nós precisamos entender e nós precisamos de agir. E nos conduz muitas vezes aos arrependimentos contínuos. Quando nós pecamos despercebidamente, ele nos desperta. Aí o Espírito Santo vai nos conduzindo e vai nos guiando pouco a pouco. Então, tem uma forma de resumir isso. A iluminação é só baseada nas Escrituras. O Espírito Santo não vai nos dar um entendimento que não esteja focalizado nas Escrituras. E quando vem a iluminação, ele vem revelar aonde estão nossas falhas, aonde está nossa fraqueza, aonde estão nossos erros. E depois nos mostra o caminho para, através do caminho, nós chegarmos ao arrependimento. Diz assim na palavra de Deus no livro de João 16:8. Quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e de juízo. Ele vai nos convencer para nos arrependermos, vai nos convencer para mudarmos de comportamento, vai nos convencer para nos afastarmos do pecado e aproximarmos cada vez mais de Deus. Então, resumidamente, o trabalho que o Espírito Santo de Deus faz na vida de um crente antes, na conversão e depois da conversão é ajudar a conhecer a vontade de Deus, capacitar-lhe para os propósitos e os desafios que Deus tem para nós, ensinar-nos, instruir-nos e nos consolar nos momentos que nós mais precisamos, convencer-nos dos nossos erros e dos pecados que nós cometemos dia após dia, nos dá um coração capaz de perdoar as outras pessoas, capaz de perdoar o próximo, e intercede junto ao trono do Pai, não é? No livro de Romanos fala isso, que nós não sabemos orar, mas o Espírito está em nós, ele intercede por nós. E a coisa mais boa é que ele não se afasta de nós, ele está conosco todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida ele está conosco. Então, eu espero que tenha te ajudado. E, desde já, eu queria que você anotasse também aí nos teus manuais, nos teus cadernos, quais são as outras atividades que você reconhece que o Espírito Santo de Deus tem feito na sua vida. E anote todas essas atividades do Espírito Santo na tua vida. E amanhã, na nossa próxima aula de Teologia Sistemática, podes trazer para nós, junto com as outras matérias de outros colegas, compilarmos e selarmos nos